pessoal, tudo bem? Meu nome é Eli. E eu sou o Leandro. E nós estamos aqui em mais um IGCast com um casal de convidados aqui, o Miqueias e a Yara. Sejam muito bem-vindos nesse IGCast e vamos começar aí do início, né? Como é que Trata Bem entrou na vida de vocês? Como é que a IG entrou na vida de vocês? Então, a IG, na verdade, o Trata Bem entrou na nossa vida quando a gente foi no sítio da tia da Yara. Chegamos lá, a piscina estava horrível, sem condições para nadar. E a gente foi buscar no YouTube, né? Ela já é engenheira de formação, já engenheira química de formação. E ela já tinha mais ou menos uma base ali, já tinha alguns produtos lá disponíveis. E a gente foi para o Google, para o YouTube. Aí a gente pesquisando e tal, e aí acabou que a gente conseguiu fazer o tratamento da piscina e veio um insight desse amor. Isso aqui deve dar dinheiro. Você já com a profissão, né, de engenheira química, eu posso sair aí para operacional e a gente começar a fazer esse dinheiro. Enfim, aí passou vários anos, tipo uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. E desde então a gente vinha procurando alguma coisa para poder investir e começar a empreender. A gente não tinha, não sabíamos o que iríamos empreender até então. Ela já tem Eu trabalho hoje, sou CLT, mas eu também, como renda extra, trabalho com aromatizadores de ambiente. E o Miqueias, né, sempre... Ele já saiu do CLT já tem aproximadamente uns 3 anos, e desde então ele vinha buscando, né, gente, né, nós dois vínhamos buscando algo que desse para nós dois trabalharmos. Então, quando a gente conheceu, né, a IG, a Trata Bem, foi numa feira, né? Então, a ideia veio, né, quando o Miqueias contou, né, na casa da minha tia, no sítio. Só que acabou que passaram os anos, a gente continuou buscando alguma coisa para empreender e nada que se adaptasse ali ao nosso perfil, nada que a gente sentisse aquela vontade, sabe? A gente até pensou em algo no ramo alimentício, mas eu não gosto de cozinhar, então assim, não ia ser legal. Ótimo. Então, aí veio a oportunidade que um amigo meu até de trabalho me falou da feira de franquias. E ele falou, não, eu vou lá e tal, né? Combino de sair o Miqueias irem também. E aí a gente foi na feira. E aí foi onde a gente conheceu a IG, Trata Bem, e veio, assim, encaixou muito bem. Então, a gente fala assim, que foi um propósito de Deus mesmo na nossa vida. Porque, como o Miqueias comentou, eu sou engenheira de formação e eu trabalho hoje com tratamento de água, só que água industrial, então uma dimensão assim, bem diferente. Então acabou casando. Então a gente pensou, né? A gente buscou muito de Deus na época, né? Se era, né? Da vontade dele, tudo, se era o propósito dele. E aí até que as coisas foram caminhando, né? Uhum. E até um detalhe ali, porque assim, ó, eu que fiz a venda da franquia para eles, né? E eu gosto muito de falar para as pessoas a seguinte situação: muitas vezes as pessoas acham que assim, a pessoa vendeu a franquia, a pessoa não tá nem aí. E, cara, a gente se sente numa responsabilidade, porque é algo que, assim, você vendeu uma franquia, aquela franquia tem que dar certo. Eu só fico pensando nisso. Essa franquia tem que dar certo, né? Por quê? Porque eu me sinto muito responsável nesse sentido também, né? Com certeza. Então, assim, e quando eu encontrei com eles na feira de franquia, foi lá em BH, a gente conversou bastante, depois eu até convidei eles assistiram uma palestra que eu dei lá no evento e foi bem legal. E assim, sabe quando a gente vai conversando e você já olha pro perfil da pessoa e fala, cara, isso aqui vai dar certo. Sabe quando você olha? E, cara, e foi o que casou as informações. Pô, o Miqueias, ele já não era mais CLT, já estava buscando por investimento. A Yara já da área lá de formação, né, da parte química. Eu falei, cara, tem tudo a ver com o Trata Bem, sabe? E a gente foi falando, a gente foi conversando sobre o potencial da região e foi onde deu certo, né? E até uma questão, isso que eu até gostaria de entender com vocês, como que foi essa questão da ansiedade de vocês? Quando vocês chegaram em casa, depois de todas as conversas, depois de todos os materiais, né, enviados, né, materiais de expansão, contrato circular de oferta, como que foi essa conversa de vocês? Realmente, é isso. Ou não, enfim, como que foi? Então, foi bem tranquilo, porque, como a Yara mesmo mencionou, a gente
vinha já orando a Deus, buscando de Deus alguma respostas, né? Alguma resposta. E no dia que a gente estava na feira, que a gente lembrou, nossa, você lembra aquele dia que a gente estava lá na casa do Sadia? Eu até rompi. A gente estava tratando e tal, a gente estava procurando alguma coisa, você lembra que eu te falei e tal, que dava dinheiro? Olha aí para você ver a oportunidade. A gente tinha em mente outras franquias para poder investir. Só que a gente viu que era muito burocrático, muita taxa, e aí a gente ficou com aquilo na cabeça. Não? Aí eu sou mais assim, seguro, né? E eu falei com ela, não, vamos orar mais um pouco. E aí a gente foi indo, foi orando, e aí acabou que a gente teve a confirmação, e aí a gente deu o pontapé inicial para poder assinar. Mas entrando também no que o Leandro comentou, né, dessa preocupação, né, da IG, e realmente, né, a gente teve um suporte muito bom. Então, depois que a gente saiu da feira, né, a gente conversou, eu e o Miqueias ainda estava inseguro ali, mas eu já tinha certeza de que era aquilo ali. Então, eu estava mais disposta a investir naquilo ali. E aí o que o Leandro comentou, né, de suporte, a gente teve todo esse suporte. Então, o Leandro o tempo todo, assim, acho que a gente até deu umas estressadas ali, né, com muita dúvida, porque a gente estava inseguro, claro, né? Mas o apoio do Leandro, a gente teve um apoio muito grande também da Maria Gabriela. Então, foram duas pessoas, né, o Leandro e a Maria Gabriela, que ajudaram a gente muito nesse início a direcionar com relação ao local, para abrir a loja. Então, todo esse apoio, isso deu uma segurança maior para a gente. Então, a gente estava inseguro, né, como o Kes comentou, né, de toda essa insegurança, essa incerteza, essas dúvidas que a gente tinha, se era realmente esse o modelo de negócio que era para a gente mesmo, para a gente investir. Mas com o apoio da IG, né, de toda a equipe, isso ajudou a gente bastante, até a certeza ali de que era a franquia certa para a gente iniciar ali. Show de bola. Bacana. Sabe, Miqueias e Yara, toda mudança, ela gera mesmo insegurança, né? A gente, muitas vezes, fica numa zona de conforto e pensa, não, tá bom, vamos continuar assim, e de repente fica sempre aquela pontinha do empreendedorismo, que será, mas eu quero montar um negócio, e realmente bate mesmo a insegurança, mas quando você tem a certeza daquilo, sabe? E eu sou muito de Deus também, de ver sinais, de ver se é isso mesmo que eu quero. Como eu disse ali anteriormente, eu tenho Deus me deu a graça de fazer o que eu amo fazer, para quem eu amo fazer e para onde eu amo estar, né? Então eu acho isso aí muito importante, né? E nessa filosofia de trabalho não existe segredo, é só trabalhar, ter um pouquinho de paciência, os problemas vão vir e tem que vir mesmo, porque é com os problemas que a gente aprende, né? A gente fala que eu não erro, eu aprendo, então eu nunca erro, eu só aprendo, né? E muitas vezes eu aprendo até demais, sabe? Mas eu não esqueço esse aprendizado, né? Então, e eu acho assim, na minha opinião, a prestação de serviço hoje do Trata Bem, isso o Leandro, ele sabe explicar, o Leandro é apaixonado pelo que ele faz, é por isso que ele faz tão bem, tá? Ele e toda a equipe do Trata Bem, sabe? São muito apaixonados. E essa paixão também transmite para os departamentos. O meu departamento é o departamento de propaganda. É onde eu vou atender vocês em qualquer tipo de produção publicitária que vocês precisarem. E quanto mais útil a gente for para vocês, melhor. Eu vou estar honrando o que ele prometeu para vocês, que é o quê? Uma assessoria, que é uma segurança. Eu falei, não, eu tenho ali uma pessoa que vai me ajudar na propaganda, eu tenho uma pessoa que vai me ajudar nisso e naquilo. Então, a gente tem que honrar realmente o pontapé inicial que ele dá, que é a venda, né? Ele mexe com um lado sensível, dois lados sensíveis que eu falo do ser humano, que é a crença e o dinheiro,
né? É duas coisas que a gente sempre fica, porque dinheiro hoje é uma coisa que tem que se pensar muito mesmo, né? Então a gente procura os departamentos a honrar o trabalho dele, as promessas, as certezas que ele confirmam com vocês. Olha, nós vamos te dar apoio. Então o nosso departamento e todos da empresa tentam fazer isso da melhor forma possível, para manter essa segurança, sabe? E diante de tudo isso aí, eu fico muito feliz mesmo dessa certeza, né? De você, inclusive, ser uma engenheira química. Isso é fantástico. Juntou a piscina da tia com a engenheira química, com o Trata Bem, vai cruzando os caminhos, que parece uma coisa, até um conto, né? De tanta coisa, tipo, nossa, o que mais eu vou poder mostrar para eles que esse é o caminho, né? Parece que foi tão assim, né? E eu queria saber esse processo, esse começo, tá? Os primeiros clientes, as primeiras experiências. Conta um pouquinho para nós como foi esse início ali de começar a atender o cliente. Os desafios, as dificuldades ali nesse início. Os primeiros clientes, né? Os primeiros clientes sempre dá um frio na barriga, né? É aquilo ali, eu já aprendi lá no treinamento, agora, poxa, eu tenho que botar em prática, eu tenho que colocar aquilo que eu aprendi em prática. E, querendo ou não, entra muito a parte da Yara, que eu sempre dou um toque nela, amor, e aí, como que faz? O que você acha que eu posso fazer aqui? E também entra a Patrícia, que é do Químico, né? Eu sempre estou em contato com ela. Tem um parceirão também lá, outro franqueado que tem em BH, que é o Marcelo, da Pampulha. Ele dá muito apoio para a gente, muito suporte. E primeiro cliente é inesquecível, né? Você ter a satisfação de você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, e você vê no cliente que, tipo assim, realmente o rapaz sabe o que está fazendo, né? Colocou em prática ali, sabe o que está fazendo. E você sabe que nós estamos falando de um laço de confiança muito grande que vocês vão ter com o cliente, porque vocês vão entrar na casa do cliente uma vez por semana, ou até 2 vezes por semana, né? Vai criar aquele vínculo de confiança ali. Então, a partir daquele momento, o que ele puder indicar, eu sempre digo que a melhor propaganda que existe é a indicação, é o boca a boca, é o Miqueias. Olha, trabalha com o Miqueias lá que o cara faz a minha piscina aqui ficar jóia. O cuidado que você tem com o patrimônio do seu cliente, porque aquilo é um patrimônio, a piscina do seu cliente é um patrimônio dele. Às vezes ele demorou uma vida ali para juntar um dinheirinho para comprar aquela piscina para os filhos, né? A alegria que eu não digo nem quem comprou, mas os filhos que vão usar, ou os netos, enfim, isso aí é uma coisa que não tem preço, né? E você dá esse patrimônio para alguém cuidar, e cuidar bem feito, isso é uma coisa espetacular. Então, como você disse, até de uma forma emocionada, o seu primeiro cliente, que você viu que fez o trabalho, ele olhou, gostou do seu trabalho, vai fazer de novo, vai indicar, sabe? E isso vai ser uma coisa, é uma bola de neve. Não tem como, vai existir os problemas, sim, claro, mas a partir do momento que você cria esse vínculo, essa confiança, a tendência é cada vez aumentar mais, né? Uhum. Essa questão do cliente, primeiro cliente a gente nunca esquece, né? Na verdade, graças a Deus, ela virou cliente, né? A primeira cliente mesmo. Né? Isso é muito bom. E isso que você falou da confiança, né? O Miqueias até comentou que acho que da última vez ela deixou ele lá, né? Sim. Então, das primeiras, né? Ela foi, acompanhou, olhou, né? Foi um tratamento de choque e hoje ela já tiveram outros serviços e da última vez acho que ela já sentiu a vontade, já teve essa confiança. Então, é realmente isso, né? Foi um cliente que, bom atendimento, né? Gerou uma confiança ali. Exato. E é até uma questão, por exemplo, até que eu ia mencionar, porque quando a gente fala de cliente, né, toda essa parte de satisfação, isso é muito realmente importante, né? Só que assim, hoje, o mercado de Belo Horizonte, que é onde vocês estão atuando, né? Vocês abriram a franquia, a gente já tinha o franqueado do Trata Bem, né? Em Belo Horizonte, lá na Pampulha.
E é uma das perguntas principais, muitas vezes, quando a gente vai vender uma franquia, a pessoa tem aquela insegurança de que, poxa, Leandro, mas a gente já tem uma franquia do Trata Bem aqui na cidade. Será que vai ter mercado para mim ou não? Como que funciona? Eu queria que vocês falassem sobre isso. O que vocês sentiram quando vocês entraram sobre esse mercado? Tem, não tem? Como que funciona? Existe? Cara, para te falar a verdade, está faltando mão de obra. Tanto que o outro franqueado, ele indica bastante serviço para a gente, porque a agenda dele está assim, lotada de serviço. Tem lojista também que indica a gente. Esse primeiro cliente foi um lojista que indicou a gente. Então, assim, tá faltando mão de obra. Imagina, cara. A mão de obra hoje, eu acredito que é a maior dor, né? A maior carência a nível Brasil, cara. Eu acho que não só falando do segmento de casa e construção, mas, assim, infinitos segmentos, cara. A gente para analisar, a mão de obra, ela ainda permanece sendo aquele calcanhar de Aquiles, né? E para o nosso segmento não é diferente, né? A gente sabe, principalmente quando a gente fala que hoje, quando a gente vira para vocês, pessoas que, por exemplo, assim, claro que você tá o caso do Miqueias, você já tem uma experiência melhor ali com produto químico, ok. Mas o Miqueias nunca viu um produto químico. Sim. Ele não sabe como lidar, né? Então, realmente existe essa insegurança, né? E quando a gente fala sobre mão de obra, poxa, a pessoa automaticamente ela vai pensar, cara, eu vou ter que limpar uma piscina, algo que eu nunca fiz, com um produto que eu nunca mexi, não faço ideia a quantidade que eu tenho que inserir ali, né? Então, existe toda essa insegurança. É onde a gente pensa essa questão da mão de obra. Será que eu vou conseguir profissionalizar essa pessoa? Né? Será que a franqueadora vai conseguir me dar esse treinamento? Eu vou conseguir absorver, né, essas informações? Então, tudo isso realmente é relevante. Com certeza. Então... E tem um detalhe... Isso é uma vantagem que a IG tem como uma empresa num todo, é justamente a preocupação do franqueado. No final da convenção, vocês viram o Felipe comentar a engrenagem, como é que funciona. E é exatamente aquilo ali mesmo, sabe? A preocupação é o cliente final. Porém, para o cliente final ficar satisfeito, a loja tem que estar satisfeita, sabe? Então, é uma corrente que começa do fim para o começo, né? E quando ele brinca que a última a receber alguma coisa é o escritório, é a IG, é a realidade, é isso mesmo. Porque tudo começa ali com o cliente satisfeito, pagando a loja pagando a fábrica e a fábrica pagando o escritório, né? Essa é a engrenagem que funciona. Todos os investimentos da IG são feitos para o consumidor final e para que o franqueado tenha produtos que vão ser validados pelo cliente. Então, isso é muito bacana na IG. Quando o Felipe fala em investimentos, ele não está pensando na IG escritório, ele está pensando na ponta. Ele está pensando como é que eu posso melhorar o trabalho de um franqueado loja ou de um franqueado Trata Bem, né? Então, quer dizer, hoje você pode ver como falta mão de obra, né? Vai chegar num ponto que você vai falar, meu Deus, eu preciso arrumar mais gente, né? Eu vou ter que treinar mais... Rapaz, você ia ficar surpreso quantas franquias, seja de comida ou de perfume, que gostariam de ter esse problema. Meu Deus, eu não estou conseguindo atender todo mundo. Eles estão fechando, sabe? E hoje a prestação de serviço, ela só tem... Boa, ela só tende a não aumentar. Se ela não conseguir fazer a gestão dela, tudo bem, ela vai parar, vai continuar ganhando aquele dinheiro, mas ela pode ser muito mais. Hoje você está com uma. De repente, daqui um ano, você está com duas. Duas Trata Bem. Com 3, a coisa vai indo de acordo com a necessidade, sabe? Isso é muito bacana. E não falta trabalho. Quando eu vejo o franqueado dizer... Eu me lembro, o ano passado, teve um franqueado que disse que ele estava chegando no verão e ele estava muito preocupado. Preocupado porque ele não estava sabendo como ele ia atender. Eu repensei com ele, falei, Leandro, como é bom ele ter essa preocupação. Ter essa preocupação. Sabe? Né, eu fico pensando quantas franquias hoje, seja franquias do Boticário, franquias que eu falo, franquias de $500 mil, de $1 milhão, né? De reais, de nome, que o cara trabalha e no fim do mês tem ali 4, 5 mil reais.
sabe? E ele não tem o que fazer, porque ele está preso. Ele tem que obedecer ao que a franquia está fazendo. Aqui na IG, não. E outra coisa, a IG não tem burocracia no sentido de você falar com a pessoa responsável por um departamento. Quando vocês forem falar de propaganda, vocês vão falar comigo, sabe? Não vai passar por alguém que vai falar com o Eli, não. Quando tiverem alguma dúvida, vão falar com o Leandro. Então, vocês vão conhecer a carinha de cada um, quem é o responsável, né? Se tiver que bater, vocês já vão saber quem é. Se tiver que agradar, vocês vão saber quem é, né? Então, isso que é o mais legal na IG. Ela tem esse crescimento feito na base do quê? Principalmente, que o mais me encanta, é na humildade. A IG sempre foi uma empresa humilde, sabe? A gente sempre fala com orgulho, é a maior empresa de piscinas do mundo. Ela é porque é um fato, mas não é uma coisa que a gente vai sair falando e jogando na cara de concorrente. Não, a gente não é isso que nós queremos. A gente sim quer ser o melhor, é óbvio, querer sempre trabalhar e ser o melhor, né? E poder oferecer isso para os franqueados. Então, pensando em toda essa política da empresa, é isso que a gente gosta de passar para o franqueado, porque o franqueado, na verdade, ele é o espelho da franquia, né? Exatamente. Se o franqueado ele é bom, a franquia é boa, ok, cara. Então, se está faltando, se tá faltando mão de obra no setor que você está trabalhando, então é um problema maravilhoso, sabe? Aliás, eu não vou falar que é problema, porque isso não é um problema, sabe? Isso é uma coisa boa, né? Vai caber sim a sua gestão, a gestão de vocês, né? Saberem lidar com esse número de pessoas que vão precisar do serviço. Isso vai aumentar, porque você vai atender bem, você vai atender bem. Isso aí vão querer. Isso aí vai o quê? Vai perseverar, as pessoas vão começar a falar. Falou, olha, faz isso, faz com o Miquel é isso, é legal. É o que eu falo, o seu nome e o seu vão ser grandes, sabe? O Trata Bem, ele é uma marca, mas é o nome do profissional que tá ali, que está na frente do negócio. É a pessoa, né? É a pessoa. Eu falo que o Trata Bem, o produto é você mesmo, né? Quando você vende uma piscina, você tem ali o produto, você tem o produto físico. Quando você vai vender uma prestação de serviço, como é que você prova ali fisicamente? Só fazendo. E foi o que aconteceu com esse seu primeiro cliente que virou cliente. Ela viu, confiou e falou, agora você vai cuidar da minha piscina. Quer dizer, olha aí que coisa maravilhosa. E cliente, e lojista passando o cliente para você, e outros Trata Bem passando o cliente para vocês. Então, isso é uma coisa, é muito bom de ouvir isso, sabe? É literalmente uma parceria, né? Dentro da rede, hoje você pode ver, vocês são recentes, tem menos de um ano, vocês podem ver que existe essa parceria, né? Muitas vezes, a pessoa que vai comprar a franquia, ela pensa, poxa, eu tô entrando, mas eu vou ser concorrente do próprio franqueado ali, né? E às vezes é onde você entra e começa a entender que não é bem assim que funciona, né? Existem parcerias, assim como vocês mencionaram, que tem o Marcelo, lá da Pampulha, que indica clientes para vocês. Tem outros lojistas, tanto o IG, Splash, que sempre vai estar passando clientes, né? Então, isso daí é literalmente uma cadeia. Mas o que eu realmente gostaria de entender ali, falando assim, é a primeira convenção de vocês. Eu imagino que, assim, são muitas informações. Vocês estão vendo aí que existem vários espaços, né? Então, tem espaço do podcast, tem a sala de imprensa, tem várias palestras. Então, assim, está acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu imagino que a cabeça de vocês deve estar, assim, fervendo de tantas informações que o pessoal está passando, né? Mas eu queria que vocês falassem o que vocês estão achando dessa convenção. Pode falar primeiro. Então, experiência incrível, porque realmente, né, bastante informação, né, o parque também, né, muito legal, a gente aproveitou bastante, sim, né, as palestras, né, igual hoje teve, né, a palestra do Juan, a gente ficou assim encantado, muitas ideias ali com relação a redes sociais, que hoje é uma das dificuldades que a gente tem aí, e é muito aprendizado, é bem completa mesmo, né, a convenção. Então, desde palestras até a parte, né, de relaxar ali, fizemos massagem também. Sim. Então, tem de tudo um pouco, para né? isso. Então, sim, diversão, relaxamento e a parte ali das ideias também, né, hoje, né, com
o Felipe, também foi bem bacana conhecer as novidades, então é bem completo, a gente está gostando bastante. Então, a convenção também foi uma novidade para mim, né? Sempre via várias pessoas participando de convenção, às vezes você vê no Instagram, a pessoa fala, vou participar da convenção e tal. Eu ficava pensando, poxa, deve ser legal uma convenção. E hoje eu estou experimentando, e realmente é legal, é bastante produtivo e confirma mais aquilo tudo que a gente foi ministrado lá no curso, na IG, e vê que realmente o pessoal é unido, né? Um ajuda o outro, e para confirmação mesmo de tudo aquilo que a gente já ouviu falar. Sim, sim, perfeito. E eu acho que assim ali, cara, é isso, sabe? Igual eu fui ali agora, eu tava conversando ali com os Tratabens, é o que eu falei, sabe? A convenção é para vocês. Então, assim, esses espaços são para vocês. Espaço de massagem, tem espaço meninas, onde vai fazer cabelo, maquiagem, enfim, tem espaço meninos, tem mesa de sinuca, tem até uma atividade lá de braço de ferro. Sim. Pra você ter noção. Sim. Então, assim, essa convenção, ela é pensada em vários detalhes, né? Parece que, às vezes, é um certo detalhe pequeno, só que faz toda a diferença, né? Então, é para vocês, é onde vocês vão conversar com outros franqueados, vão pegar ideias, assim como você falou, hoje a gente tem uma certa dificuldade mais voltada para redes sociais. Então, é isso. Vocês assistiram a palestra do Juan Félix, o cara tem, acho que mais de 5 milhões de seguidores, né? E ele é o cara das redes sociais, né? Tem vários outros franqueados também que ganharam prêmios de destaque em mídias digitais. Então, assim, conversar com esse pessoal, né? E claro, assim, até para a gente partir ali para o final, eu queria que vocês passassem uma mensagem para quem, de repente, está naquela busca igual vocês estavam no início. Está pensando em fazer um investimento. Eu não falo para investir na Trata Bem, não é isso. Eu falo assim, para acalmar essa pessoa e falar, cara, vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Mas eu queria que vocês passassem uma mensagem para essas pessoas que estão buscando por franquias. Tá olhando para mim, então sou eu, né? Então, realmente, né? Foi até o que o Juan também comentou, né? Do medo, né? Vai com medo mesmo. Porque a gente, incertezas, medos, a gente tem o tempo todo. Mas a gente colocando sempre Deus diante de tudo, então as coisas vão se encaminhando. Mas vai com medo mesmo, que as coisas vão dando certo. O que eu comentei no início também, do apoio, né, da IG. A gente não vê concorrência. Então, não existe o Trata Bem com os franqueados, né, os lojistas, né, da IG. Um vai ajudando o outro. Então, assim, isso tem fortalecido a gente a acreditar, né, a continuar mesmo. Então, ir com medo mesmo, que as coisas dão certo. Sim. Ótimo. Muito bom, Yara. Eu sempre acreditei que trabalhando muito, da forma correta e com paciência, todo mundo chega lá. Não existe segredo para o sucesso. Existe sim, é muito trabalho e paciência para as coisas acontecerem. Então, e vocês estão trabalhando para vocês. Vocês estão trabalhando para algo para vocês, né? Futuramente, vocês não têm filhos, mas, né? Provavelmente no futuro vão ter, e é um legado que estão deixando ali para dar uma continuidade, é uma empresa, né? Vocês estão fazendo a gestão de uma empresa, são empresários acima de tudo, né? E isso aí é muito, muito bacana de se pensar. Quanto à segurança, é uma coisa bem interessante isso aí, porque a gente não está seguro em nada. Você pode estar trabalhando numa multinacional hoje e amanhã passa no RH lá, porque a empresa teve uns cortes aqui, você foi mandado embora. Insegurança tem em qualquer lugar, ninguém está seguro de nada, sabe? Agora, a vantagem de você ter o seu negócio é justamente essa, você vai correr atrás, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que atender cliente, você vai ter que fazer isso. Mas se você pensar que no final do dia você fez para você, é outra coisa. Não tem aquele cansaço que normalmente a gente tem quando a gente trabalha numa empresa, principalmente fazendo, às vezes, o que você não gosta 100%, né? E fazer aquilo para você.
Pô, conquistei mais um cliente. Pô, botar a cabeça no travesseiro e pensar, ganhei mais um cliente hoje, ele está me indicando, ele está feliz com o meu trabalho. Eu acho que isso aí não tem preço. Sabe? Muito gratificante, né? É muito. Eu fico assim, encantado, porque é uma coisa, é um esforço que a gente faz para nós, para o nosso próprio crescimento, né? E sempre com Deus, né? Sempre com Deus ali, dando sinais ali, a gente sempre prestando atenção. Uma coisa bastante interessante que o Felipe falou ali na palestra é que o dinheiro tem que ser uma consequência. E eu sempre converso com a Yara e falei assim, amor, dinheiro para nós tem que ser consequência. E você ter a satisfação de você ver no rosto do cliente que você fez um bom trabalho. Eu tive um atendimento essa semana passada e eu comentei isso com o cliente, falei assim, cara, não é por dinheiro que eu estou fazendo isso aqui, é satisfação de ver você com a sua piscina parada em mais de 2 anos e ela está aí toda cristalina para você aproveitar ela aí agora. E meu primeiro cliente também, que o serralheiro fez um serviço lá, a piscina dela ficou toda manchada de ferrugem, eu ia lá e consegui limpar tudo, eu falo, poxa, eu achei que não tinha saído, eu achei que eu ia ficar com a minha piscina enferrujada. Olha. Essa é a satisfação Olha que a gente isso. Aí você vê a importância do seu trabalho. É nesses momentos que você vê a importância que você tem ali diante de uma coisa que a pessoa abandonou. Não vai dar, não está estragado. Nós tivemos um caso, eu não me lembro agora de quem, foi de um Tratabem que a mulher ficou, ela era uma senhora, tinha comprado a piscina, só que o tratamento que dava nessa piscina, ela dava uma alergia nessa senhora. E ela nunca entrava na piscina, nunca. Os netos iam lá, brincavam na piscina, a filha dela, a família, mas ela nunca. Aí ela contratou um profissional, um Tratabem nosso, e ele foi e tratou a piscina com solo. E aí ele falou para ela, pode entrar que não vai te dar o problema. Aí ela ficou meio assim, né? Pô, 2 anos já, toda vez que eu entro eu não consigo ficar. E ela entrou e a partir dali ela usa a piscina. Ficou 2 anos. Ela comprou a piscina, fez o primeiro tratamento, entrou, descobriu que tinha esse problema de pele, falou, agora como é que eu vou usar, né? Ela precisa tratar a piscina, mas eu tenho esse problema, vou deixar a piscina para as famílias. Foi o Carlos, de Miguel Pereira, lá do Rio de Janeiro. Isso. Ele mesmo. até, inclusive, ele depois me mandou o retorno dela. Cara, é emocionante. O retorno que ela deu para ele, sabe? As palavras que ela falou, falando algo, cara, eu não me sinto feliz há anos com essa piscina. Toda vez eu olho para essa piscina, dá vontade de chorar. Porque a pessoa comprou a piscina e ela não tem o que fazer com a piscina. Porque assim, tá lá parada. E ela não pode entrar, ela não se diverte. E ela poder voltar a utilizar essa piscina, graças à prestação de serviço do franqueado. Então assim, cara, ele mandou o áudio pra mim, cara, eu fiquei muito emocionado. A hora que eu vi, eu falei, cara, é isso. Eu acho que tudo gira em torno disso, né? Dessa satisfação. Mas, acho que é isso, né, Eli? Tá ótimo. Tem um conteúdo muito bom, bacana, um conteúdo muito emocionante, que eu achei que ficou fantástico. Foi mesmo. Né? Foi mesmo. E realmente a gente só tem a agradecer, Miqueias, Yara, muito obrigado por participar do nosso podcast. Né? Então, realmente só tenho a agradecer vocês pela participação, por virem nessa convenção, né? Por participarem de todos esses momentos. E eu desejo muito sucesso para a franquia de vocês. Obrigado. É uma franquia recente que eu tenho certeza que vai crescer e vai crescer muito. Eu não tenho dúvida também, viu? Miqueias, Yara, pode ter certeza que vai fazendo o trabalho direitinho, com um pouquinho de paciência, a coisa vai girar naturalmente, sabe? E já pelo início a gente já prevê um futuro aí muito promissor aí para vocês, viu? Parabéns mesmo, tá? Parabéns pessoal. Mesmo, obrigado, viu? Muito obrigado. Pessoal, então é isso. Estamos finalizando mais um IGCast. Para você que curtiu esse nosso podcast que a gente fez aqui com os franqueados Tratabem lá de Belo Horizonte, Miqueias e Yara, não deixe de curtir o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho também, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado.